Vocês que sempre estiveram aí sexta-noite, cansados, mas ó, seguraram a onda aí, porque é uma matéria importante para nós. Nós vamos usar essa matéria pela vida prática aí, não tem jeito, tá? Vamos usar. Gostando ou não do processo civil, vamos usar. Eu tentei trazer para vocês do jeito mais simples possível, e espero, né? Desculpem as falhas. Tentei fazer o melhor possível aqui e prometo que vamos aprimorando aí cada vez mais. Peço para que vocês continuem estudando, aproveitem esse tempo que vocês vão ter de recesso, né, pós-prova, para vocês estudarem ainda mais. Lembra, pessoal, que lá na OAB tudo vai ser cobrado de uma vez da gente, então é muito importante que a gente estude o curso todo, para a hora que perguntarem, a gente está lá, ok, com a nossa matéria. Todo mundo consegue, né? Só tem só tem um jeito, né? Tem que querer. Você tem que olhar para as matérias assim, por mais que você tenha alguma coisa contra a matéria, fala, puxa, eu não gosto muito dessa matéria, mas se você lembrar que você precisa dessa matéria para realizar o seu sonho, vocês vão ver que essa matéria vai ficar bem leve, bem suave. Quando a gente estuda já com aquele desdém, a gente não consegue absorver nada. Nosso cérebro é seletivo, super seletivo. Então, se apaixone pela matéria e fale assim: se alguém conseguiu, eu também consigo. Vai para cima, estude. Na OAB, né, para quem tem esse sonho inicial, que é o primeiro degrau que a gente sobe, meu conselho para vocês é: baixem legislação em áudio, escutem a legislação, né? Vai fixar a matéria melhor, pessoas que têm alguma facilidade auditiva, descubra qual que é o seu canal de estudo, né? E tem gente que é auditiva, tem gente que é visual, tem gente que é visual, gosta de mapa mental. Na hora da prova, né, alguns sinais. Na hora da prova, sabe exatamente onde a matéria estava no caderno. Puxa, caiu embargo de terceiro, caiu lá. Puxa, eu sei onde está escrito isso no meu caderno. São pessoas visuais. Ou as pessoas auditivas, né? Eu sou muito auditiva. E aí eu gosto de baixar a legislação em áudio e ficar escutando. E aí, quando eu vou responder uma prova, principalmente a primeira fase, que são provas objetivas, né, que a gente marca A, B, C, na OAB vem muita letra de lei, né? Vem letra de lei. Então eu consigo identificar os erros justamente porque eu ouvi várias vezes aquela lei. Então vai essa dica. E também tem pessoas que são sinestésicas, elas conseguem perceber por diversos órgãos do sentido, né? Não é só o auditivo, não é só o visual, elas conseguem também pelo cheiro, pelo tato, né? Ela, por exemplo, ela vai lembrar, por exemplo, de um perfume de 300 anos atrás. Se alguém passar por ela, ela vai lembrar de uma situação que ela viveu lá atrás, né? Ela tem uma memória olfativa forte, ou ela lembra no lugar que ela estava a hora que ela estudou. Esse tipo de pessoa, para fixar melhor a matéria, ela precisa estudar em diferentes lugares, ou estudando em casa, na biblioteca, vai passear, estudar. Primeiro a gente tem que descobrir, né, qual que é o nosso canal melhor de estudo. Aí o aluninho fala assim, mas professor, se não for nenhum, a gente põe na cabeça que é um canal e vai para estudar, porque precisa estudar. Essa é só uma forma de facilitar. Mas ainda a melhor forma, né, que a gente tem é sentar a bunda na cadeira e falar: preciso disso porque eu almejo passar na OAB. Aí vocês vão conseguir, com certeza. Da minha parte, então, agradeço todo mundo. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem comigo aqui toda sexta-feira. Eu sei que não é fácil estar aí desse lado, principalmente na graduação, que a graduação a gente está conhecendo os institutos, então é mais difícil. Na pós-graduação não tem jeito, né? A gente na pós-graduação
precisa de aula online, só assim a gente vai ter aula com os melhores professores do Brasil, né? Que daí fica o preço mais acessível. Mas na graduação eu sei que não é fácil, por isso que eu parabenizo vocês aí, né? Peço para que vocês não me larguem sozinha aqui, né? Que senão eu fico, fulano, cadê você? Né? Parece sessão espírita chamando vocês, ninguém responde, né? Eu fico aqui parecendo que eu estou falando sozinha, mas vamos lá, né? Vamos terminar essa aula de hoje e vamos fixar os pontos para a prova. Deixa eu pensar que eu vou pedir para a prova de vocês, eu vou pedir a matéria de provas que eu dei na semana passada. Que mais? Espera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus arquivos, galerinha. Espera só um pouquinho. Anotem aí, porque eu não fiz a prova ainda. Estou atrasada com a prova, né? Mas domingo a prova vai estar disponível para vocês, do domingo para segunda, né? Começou fantástico a prova. Não, domingo maior, a prova vai estar lá. Deixa eu ver aqui o que eu vou pedir para vocês na nossa provinha. Vão ser 20 questões. Oi? Depois do domingo maior, não, professor. Depois do fantástico. Não, mas vai ser meia-noite. O domingo maior não começa meia-noite? Eu fico calculando minha vida pela televisão. Qual que é o horário, né? Peraí, vamos ver aqui o que eu vou pedir. O que eu vou pedir na prova? Vamos ver. Calor é esse? Vai aparecer já. E aqui eu pedi uma peça. Ó, eu vou pedir para vocês meios de prova. A aula de hoje, que é sentença, coisa julgada. Deixa eu ver o que eu tenho na aula. 23 de outubro, 2 de outubro, 25 de setembro. Eu tô parecendo aquele peixinho Dory, né? Memória minha tá. Último dia de aula também, esquentando os tambores. Esse calor que tá matando a gente, calor. Tá. Então, ó, vamos falar de petição inicial. Anotem aí que eu vou pedir. Deixa eu anotar também, senão chega na hora eu esqueço. Ó, então, processo civil. Eu vou pedir petição inicial, que é lá o artigo 319. Resposta acusa. Eu vou pedir as respostas do réu. Respostas do réu. E aí a gente estudou revelia, pedido contraposto. Opa. Revelia, pedido contraposto, contestação. Depois, saneamento do processo. Saneamento do processo. Deixa eu ver. A Deise pediu para eu pedir a matéria, inclusive, do semestre passado, mas não, né? Deixa. Saneamento do processo. Provas. Provata notarial, testemunha, depoimento e sentença. Pronto. Tá bom. Eu vou fazer 20 questões de verdadeiro ou falso para vocês. Aí vai estar lá a historinha. Vocês só respondem se é verdadeiro ou falso para mim. Peço para que vocês façam logo na segunda-feira a prova. E aí eu já lanço tudo. E aí ninguém fica de exame, né, galera? Já terminaram o AVA.
terminem o AVA de vocês, façam também, não deixem acumular a prova DI com essas provas, então já terminem as DIs e pronto, acabou. Continuem estudando e eu desejo uma ótimas férias para todos, férias de estudo, bastante estudo. Vamos então para a nossa aulinha, terminar a matéria, e aí sobrando um tempinho, a gente faz um bate-papo aqui sobre esse nosso idioma juridiquês. Cadê a minha aulinha aqui? Provas e sentença. Provas eu já falei, vamos para a sentença. Peraí que minha filha está aqui no meu colo e ela é peluda e ela está me matando de calor. Tadinha, mas ser mãe é isso, né? Olha lá. Deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre a sentença. Sentença é tão importante para a nossa vida, para a gente trabalhar no processo civil. E aí eu vou aqui, a gente já terminou lá em cima, eu vou deixar esse material de apoio para vocês. Então, deixa eu contextualizar a história. Só me digam se vocês estão enxergando aqui a minha telinha, sentença e coisa julgada. Sim. Tá? Obrigada. Positivo. Obrigada. Olha só, pessoal, a sentença, ela vai por fim ao grau de jurisdição. Tudo que a gente viu até agora, né? Petição inicial, depois contestação, pedido contraposto, revelia, depois as decisões iniciais no processo, saneamento, audiência de instrução e julgamento, provas, e agora, depois disso, né, tem a sentença ou a sentença que finaliza essa primeira parte aqui do processo de primeiro grau. Esse instituto da sentença, ele é importante que a gente saiba por quê. Mesmo se seu sonho for prestar o AB e ficar advogando, né? Fala, não, professor, eu quero ser advogado, por que eu vou estudar sentença? É importante que você estude sentença, porque você precisa apelar ou recorrer de qualquer forma de uma decisão judicial, e para poder recorrer de uma sentença, você precisa conhecer a sentença. O ponto importante aqui que nós vamos verificar vai ser, será que essa sentença, ela falou sobre tudo que a gente pediu? Ou será que ela deixou faltar alguma coisa? Né? A gente precisa analisar. E sentença é interpretação. A gente precisa interpretar aqui os vocábulos jurídicos, verificar se está tudo presente, se os requisitos da sentença estão todos presentes para ser uma sentença válida, né? Os vocábulos jurídicos, dando tempo, eu falo para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos falar dessa sentença, ela é tão importante, por quê? Ela vai substituir a vontade das partes pela vontade do Estado. A gente reparou que durante todo o processo até aqui, petição inicial, contestação, tinha que dizer se quer ou não quer audiência de conciliação, né, tentativa de acordo. Quando se abriu a audiência de instrução e julgamento, a primeira coisa que o juiz tem que fazer é perguntar se não tem jeito de fazer um acordo. Vejam que de todas as maneiras, durante o processo, está escrito no código que qualquer tempo é possível ter uma conciliação. É possível tentar chegar num essa palavra é difícil. Denominador comum. Olha, anotem essa palavrinha aí no canto do caderno para vocês falarem no dia do TCC para mim, hein? Denominador. Eu tenho algumas palavrinhas que são difíceis de falar, que é bom falar no TCC. Corolário. Língua, né, professora? Oi? É um trava-língua. Denominador, né? Aí, se as partes, galera, não chegaram num acordo, tá aquela brigaiada, parece o programa do Ratinho,
o Estado vai substituir. Exatamente. O Estado vai substituir a vontade delas, né? Vocês não chegam no acordo, eu vou decidir para vocês. Para as partes, isso é ruim, melhor que se chegasse a um acordo, né? Porque alguém ali vai sair insatisfeito mesmo assim, né? Alguém vai sair insatisfeito mesmo assim, e a incidência de recursos, né, depois de uma sentença, é grande. Depois do acordo não tem recurso, porque os dois estão satisfeitos com aquilo. Se chegaram no acordo, terminou ali. A sentença, então, ela vai substituir a vontade das partes pela vontade do Estado. Vou decidir assim. Pronto, acabou. Não gostou? Recorre, né? Essa aqui que é a função da sentença. E ela vai estar lá no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Já recortei e colei aqui. Olha o que ele fala. A sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva. Deixa eu só anotar as palavrinhas rebuscadas aqui, ó. Sentença, então, é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 487, 485 e 487, põe fim à fase cognitiva de um procedimento comum, bem como extingue a execução. Vamos, então, verificar o que significa isso. O nome sentença, né, vem de sentir. Por que o juiz decidiu assim? Porque ele sentiu, né, que essa era a melhor solução. Mas basta sentir? Não. Além de sentir, ele precisa fundamentar. Sempre que ele decide, ele tem que fundamentar. Por que ele deu valor a uma prova e a outra não? Ele precisa fundamentar. Por que ele deu parcial provimento ao pedido? Ele não acatou o pedido do outro, tudo ele precisa fundamentar. Se ele não fundamentar, as partes, elas vão opor embargos de declaração, para dizer assim, opa, tem alguma coisa faltando aqui. Se as partes, né, não souberem interpretar a sentença, não vão opor embargos nenhum. Então, vejam a importância da gente aprender. Então, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim ao processo. Se fosse em segunda instância, o nome não seria sentença, seria acórdão, né? Acórdão. Sempre que eu distribuo uma ação, né, eu passo para o meu cliente o número do processo, ensino ele a ver pelo site do tribunal, falo, olha, é assim. E volta e meia o cliente vem aqui e fala assim, mas o que é esse acordão, né? Fica desesperado com o acordão. Eu explico para ele que o acordão não é acordão, né? E aqui esse acento não existe. A sílaba tônica está aqui. Eu não sei agora se existe ou se não existe. Meu Deus, agora eu fiquei... Vamos ver, cadê? Não sei, depois vocês olhem aí no VOLPE, vocabulário da língua portuguesa que aparece, ou eu olho, né? Então, o que é isso aqui? Vai falar, o acordão, não é acordão, né? A sentença, o julgamento em segunda instância, nós vamos chamar de acórdão. Sentença na primeira, nas outras acórdão. Por quê? Porque os julgadores, mais de um, chegam a um acordo acerca do deslinde da ação, do final. Então, por meio desse pronunciamento, né, com fundamento nesses artigos que a gente já vai ver daqui a pouquinho, põe fim à fase cognitiva. O que é cognição? Conhecimento. O juiz não conhece as partes, o juiz não conhece os fatos. Quando ele vai conhecer? Quando é dado a apreciação do juiz. Como? Pelo movimento lá da justiça, petição inicial, com a juntada dos documentos, depois contestação com os documentos. Ah, vai ter prova oral. Então,
Lá na audiência de instrução e julgamento são ouvidas as partes, né? Todo mundo fala lá, perito, tem a cariação, depoimento do réu, né? A gente pode pedir para ter mais tipos de provas, enfim. Ali o juiz toma conhecimento, aí a gente fala cognição. Pois fim a essa fase de cognição, ele já entendeu o que está acontecendo, ele vai sentenciar. Já entendeu tudo, vai sentenciar. Então, põe fim a essa fase de conhecimento, né? E do procedimento comum. Por que procedimento comum, né? Seria essa primeira parte em que ele está tomando conhecimento e vai sentenciar. Ele vai dizer assim: a criança vai ficar com a mãe e o pai vai pagar tantos por cento de alimento. Ou o dano está evidente aqui, houve nexo causal entre o fato ilícito, o ato ilícito e o dano, gera indenização. Acabou, sentenciou. Mas aí para frente, né, a gente vai pedir o valor que o juiz sentenciou. O juiz sentenciou aqui, por exemplo, um valor de 10 salários mínimos de reparação. Se a parte, né, a autora, não continuar o processo pedindo o pagamento, o processo vai ser arquivado aqui. Então, pede o pagamento. Aí, no final, quando pagar, extingue também com sentença de execução. Execução é o cumprimento forçado do que foi determinado em sentença. Essa daqui, então, é o provimento que a gente espera, né? Ficar lá ansioso, cadê a sentença, cadê a sentença? E fica lá concluso com o juiz, a hora que vem a sentença dá até vou ler. E aí, às vezes, a gente pode ficar feliz ou ficar triste, né? E se ficar triste, a gente, levanta a cabeça e recorre. Vamos ver, entrega para Deus aqui. Importante é a gente fazer a nossa parte da melhor forma. E aí, no artigo 400, vamos pegar aqui o 485 e o 489 do CPC. Ixi, Maria. O computador aqui tá meio capenga. 485. Aqui eu estou me referindo ao 4. Nossa. 489. Deixa eu pegar. Ele vai tratar dos elementos da sentença. Vou recortar e colar para nós aqui. Mais para baixo. Bem. E pelo que eu percebo, assim, nos colegas, né, em geral, a maior dificuldade do pessoal é interpretar a sentença, né? Aí a gente conta sempre com os nossos colegas, fala assim, o que você entendeu aqui? Né? Porque às vezes a interpretação da sentença não é tão fácil como parece, né? Por isso que a gente tem que, né, se juntar a gente boa, a gente melhor que a gente, né? Porque depois a gente pode precisar, né? Poxa, tem um colega que consegue interpretar muito bem a sentença, né? E tá bem que eu tenho bastante gente inteligente aqui para me ajudar, né? Isso é muito bom. Olha lá. Elementos essenciais da sentença. A gente já leu o artigo. Relatório. Começa com relatório, depois tem os fundamentos e depois tem a parte dispositiva. E por fim tem a parte autenticativa que o juiz assina. O que é um relatório numa sentença? Olha lá. É a parte que contém o nome das partes, ele identifica o caso,
faz um resuminho do pedido, faz um resumo da contestação, registra as principais ocorrências que aconteceu no processo. Ele relata, né, quem são as partes e qual que foi o pedido, qual que foi a contestação, o que aconteceu na audiência até ali. Depois, fundamentos, a parte em que o juiz analisa, né? Ele vai analisar as questões de fato e as questões de direito. Vai dizer se aquele fato se amolda à lei e se a pessoa tem o direito ou não aos olhos dele, que ele representa o Estado. Por isso que a gente fala que é o Estado juiz. Ele, dando a sentença dele, substitui a vontade das partes pela vontade do Estado juiz. Dispositivo é a parte em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Agora é comigo, juiz, já que vocês não quiseram resolver por bem, eu que vou resolver. Então, essas são as 3 partes da sentença. Vamos ler aqui vamos ler o artigo 489, deixa eu aumentar um pouquinho, senão eu vou colar a testa no computador aqui na câmera, vocês vão ter pesadelos. Olha lá. São elementos da sentença. O relatório conterá os nomes das partes, a identificação do caso, a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais a que lhe submeterem. Não pode o juiz deixar de resolver nada, dizendo que não existe lei. Ele precisa se socorrer, então, aos métodos integrativos, né? Costumes, princípios gerais do direito, equidade, ele não pode deixar pedido sem solução. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não se considera fundamentada. Ou seja, fundamento é a explicação do porquê se decidiu assim. E no parágrafo 1º vai trazer as situações que não houve fundamentação. Então, essa sentença está inválida, porque lá na Constituição Federal está dizendo que precisa do fundamento. Sem o fundamento, as partes não conseguem recorrer, por isso que precisa ser fundamentado. O que então não se considera como fundamento? Quando o juiz se limita à indicação, à reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida, simplesmente recorta e cola artigo na sentença. Isso não é fundamento. Ele tem que explicar o porquê o fato se amolda ao caso concreto. Isso que a gente conversou, né, na nossa aula de petição inicial que eu fiz com vocês, né? Lembra que eu falei, gente, nada de ficar recortando e colando artigo de lei na petição. O advogado não pode fazer isso, e o juiz também não, porque isso não é fundamentação. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Por exemplo, fulana de tal estava de boa fé. Por quê? Ela estava de boa fé, né? Ela estava de boa fé por quê? Precisa explicar. Um conceito indeterminado não é um fundamento. Ela estava de boa fé porque ela estava pagando as parcelas em dia. Ela estava de boa fé porque ela comprou o imóvel de uma renomada construtora, então ela não sabia que ia ter uma fraude, ela estava ali empregando o dinheiro dela. Não adianta só pôr um conceito indeterminado, precisa explicar o porquê. Invocar os motivos que se prestam a justificar qualquer ação, né? Aqui ele está chovendo no molhado, né? Preciso motivar, explicar o porquê eu estou decidindo assim. Não enfrentar, isso aqui é muito legal, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo legislador. O que é infirmar? Falar contra. Então, isso aqui é importante para nós, por quê?
Às vezes a gente faz, né, não raras às vezes, né, a gente faz uma contestação e mete o pau no autor, fala que está errado isso, está errado aquilo outro, e o juiz vai e sentencia dando a causa para o autor, totalmente procedente. Aí você pensa, mas eu me debrucei aqui e coloquei ponto por ponto por que não deveria dar e o juiz nem leu. Isso não pode acontecer. O juiz tem que levar em consideração o que nós falamos e mesmo assim não nos dá. Aí tudo bem. Ó, tendo em vista que a parte ré argumenta isso, não deixo de levar em consideração, tudo bem. O que não pode é ter aquela sentença pronta que a pessoa profere sem nem ler nossos argumentos, né? E isso tem raiz constitucional. A gente lembra lá que nós temos direito da ampla defesa do contraditório. Que adianta a gente ter ampla defesa do contraditório se o juiz não vai ler o que a gente escreveu? Então, aqui está dizendo, olha, para o juiz fundamentar, ele tem que levar em consideração o que foi escrito ali, as teses que são capazes de falar contra o que ele decidiu. Aí sim é uma sentença fundamentada, presta atenção nisso. E também não está fundamentada a sentença que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui é a mesma coisa de colocar artigo, só recortar e colar, mas aqui o legislador está falando, ó, também não pode o juiz recortar e colar uma súmula ali, né? Ele tem que dizer por que essa súmula, o que essa súmula tem parecido com o processo que levou ao julgamento conforme está escrito aqui. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Ó, nesse caso aqui o réu está falando, né? Conforme a súmula tal, isso não é possível. O juiz tem que dizer por que ele deixa de considerar essa súmula, né? Ele vai dizer que não tem aplicabilidade a essa súmula, que é que a gente chama, né, essa parte aqui, ó, no caso de deixar de seguir o enunciado, jurisprudência ou precedente invocado, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto, no caso em julgamento, significa não tem nada a ver, ou superação do entendimento. Esse entendimento não está mais vigente, agora já se pensa de outra forma, que é o tal do overruling, superação de entendimento. De ficar todo feliz, puxa, o tribunal está julgando dessa maneira. Amanhece o dia, o tribunal já decidiu de outra forma, já mudou todo mundo lá do tribunal, e a gente lá com a nossa petição pronta, falando do entendimento anterior. Por isso, pessoal, tem que ficar muito, muito, muito atualizado com o entendimento dos tribunais. Como que eu faço para ficar atualizado com o entendimento dos tribunais? Tem uma forma da gente se atualizar todo dia, né, que eu indico para vocês, é um site gratuito, vai ter parte paga lá, se quem quiser comprar livro, curso, mas tem uma parte muito boa, um material de primeira, que é o Dizer o Direito. Não sei se eu já comentei com vocês, e é bonitinho esse nome, porque iuris dictum, ou jurisdição, que é o poder jurisdicional, é a mesma coisa de dizer o direito. Então, esse site, Dizer o Direito, ele vai trazer súmulas, vai trazer informativos dos tribunais superiores, STJ, STF, tudo separadinho por tema, é muito legal, vai estar lá direito constitucional, como que eles estão julgando as questões constitucionais, como que estão julgando as questões civis, do direito do trabalho, e sempre que está para abrir um concurso grande, né, de magistratura, delegado, Ministério Público, defensor, eles fazem uma coletânea lá dos últimos julgamentos lá, e deixam lá à disposição da gente de graça. É muito, muito bom.
Esse daqui a gente pode, se a gente olhar o Instagram e o Facebook, a gente olhar o Zero Direito, a gente tá 1010 aqui para passar em concurso público, nem na OAB. E esse, né? E também, quando a gente for fazer uma petição inicial, sempre temos que verificar a jurisprudência. Vocês têm um banco de jurisprudência disponível para vocês aí, que é a revista dos tribunais, que a gente tem que assinar a revista dos tribunais como advogados, né? Eu tenho esse acervo, eu uso o meu, né, que eu tenho acesso pelo e-mail corporativo que eu tenho aqui, tenho a senha, acesso, igualzinho vocês. Para mim é maravilhoso, é uma assinatura aqui que eu não preciso pagar e está lá à disposição. Então, nome negativado indevidamente, vou lá na revista dos tribunais, vejo como que os tribunais estão julgando, e aí eu já sei como que está julgando e faço de uma forma com que eu tenha um êxito maior, né? Isso é muito bom. Continuando aqui. Então fica a dica aí, anotem no cantinho aí que vocês vão acessar o site de Zero Direito. Inciso 6º, deixar de seguir o enunciado, já falei, né? Já falei. Parágrafo 2º, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada, das premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Quando ele afasta a incidência de uma norma, tem outra. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Aqui é como que eu devo interpretar a sentença. E se chegar uma sentença lá com esse tipo de fundamentação aqui, que está dizendo que a sentença não está fundamentada, a gente vai fazer um pedido para o próprio juiz para que ele esclareça. O prazo do recurso, então, fica suspenso e aí o juiz esclarece. Depois que ele esclarecer, aí sim a gente pode recorrer. E aí eu tenho 2 tipos de sentenças diferentes aqui, 2 espécies, né? Eu tenho a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do 485. E aí essa sentença, ela não dá o que eu quero, ela não analisa o pedido sem julgar o mérito, ela faz coisa julgada formal. Coisa julgada formal nada mais é do que esse processo aqui eu não consigo mais mexer. Porém, como o juiz não julgou o meu pedido, eu posso entrar com um novo pedido. Olha um exemplo aqui. Eu entrei com uma ação de reparação por danos morais, pedindo uma indenização de 10 mil. Maravilha. Na hora que o juiz recebeu a minha petição, ele pediu para eu emendar no prazo de 10 dias, para eu colocar ali colocar ali conforme o artigo 309, eu colocar o e-mail da pessoa. Aí eu fui, emendei e coloquei o e-mail da pessoa, 319. Aí o juiz vê outro defeito. Manda eu emendar para falar sobre... Quer que junte... Não, para falar sobre mim. E eu não falei, deixei o prazo passar. Aí ele vai e manda de novo. Não, deixa o prazo passar. Ele extingue o processo sem resolução do mérito. Então, o meu pedido principal, que era a indenização, não foi julgado. Nem eu recorri, não fiz nada. Eu engavetei o processo, esqueci o prazo. Então, esse processo está ferrado, eu não vou poder mais mexer nele. Vai sair só uma intimação para eu pagar as custas desse processo. Então, vamos ter que calçar a cara, né, como se diz, olhar para o cliente e falar, olha, você vai ter que pagar as custas desse processo e eu vou ter que entrar com o processo novamente. Aí, dessa vez, você entra com o processo novamente. Você teve chance de arrumar e não arrumou. Ou o juiz mandou você dar andamento, você não deu. Mandou preencher, não preencheu, extingue. Mas o mérito não é julgado. Essa daqui é ruim, né? Não, mas aí faz coisa julgada formal, ou seja,
Nesse processo ele está imodificável, mas não quer dizer que eu não possa entrar novamente igualzinho e dessa vez fazer direitinho o processo, né? Ou outra espécie, causas que extinguem o processo, né? Uma sentença extingue um processo com resolução do mérito. Aí é legal. Verificou o pedido, me deu o que eu queria, ou parte do que eu queria, ou falou que não tem nada a ver, improcedente. Mas ele analisou o mérito. Nesse caso, gente, faz coisa julgada material. Olha a diferença disso aqui. Na coisa julgada material, analisou o pedido. Significa que eu não posso mais entrar com esse pedido novamente, senão vai ser litispendência. Litispendência não, arguição de coisa julgada, porque já teve julgamento sobre isso. Então, ele faz coisa julgada material dentro do processo e fora do processo também. Isso que é coisa julgada material. Professor, Oi! o litispendência seria se o processo tivesse já um processo em andamento, né? Isso, por isso que eu corrigi. Obrigado, Linda. Obrigada eu. Isso mesmo, gente. Litispendência, lide é briga, pendência, pendência. Então, se tivesse um outro processo em andamento, aí sim, litispendência. Nesse caso aqui, na coisa julgada material, já decidiu. Mas, ó, para fazer coisa julgada, gente, precisa esgotar os meios de recurso. Vamos pensar que esgotou. Aí a coisa julgada formal só dentro do processo. Então, aqui, ó, impede que continue o mesmo processo. Olha, eu pulei aqui. Impede que continue o mesmo processo. E aqui, na material, impede novo pedido em qualquer processo. Ah, não posso. Esses dias eu analisei uma sentença para uma colega advogada, ela mandou para mim o seguinte, ela mandou a sentença, e aí ela falou o seguinte, falou, olha, já transitou em julgado, já tem trânsito julgado, né, então não dá para recorrer. Queria que interpretasse, ajudasse ela a interpretar. E aí, o que verificou aqui, né? Verificou que era um divórcio, né? Olha só, como que na prática acontece. Era um divórcio e eles falaram sobre alimentos, falaram sobre visitas, falaram sobre alimentos, falaram sobre visitas, falaram sobre partilha de bens. Maravilha. Aí falaram sobre a partilha de bens, dentro da partilha de bens, eles falaram do carro, falaram do sítio, e tinha um imóvel que ficou uma discussão, um imóvel, e eu não sei escrever imóvel. Ficou uma discussão desse imóvel aqui, se ele foi adquirido na constância da união, então metade de cada um, ou se foi adquirido antes, né, esse imóvel. E aí o que a juíza colocou na sentença? Que esse imóvel aqui, né, como não houve a comprovação, né, que ela deixava de julgar sobre o imóvel. Falou mais ou menos assim. E aí eu analisei para ela e falei, olha, tudo isso aqui fez coisa julgada material. Coisa julgada material. Tudo isso aqui. Ela decidiu tudo isso. Mas o imóvel, que é, vou colocar aqui, a casa que eles moravam, né? Esse imóvel aqui, ela deixou bem claro, né, que ela partilhou ainda a entrada, ela partilhou porque tinha comprovação, né, que na entrada eles pagaram juntos,
mas o que não tinha comprovação era se durante o tempo que eles estavam pagando as parcelas, se eles estavam juntos ou não, né? Isso que ficou uma briga. Então, a entrada ainda fez coisa julgada, porque ela decidiu. Então, não pense que é um negocinho assim, fez coisa julgada no quiz inteiro e não fez. E as parcelas, né, que a entrada, se eu me lembro bem, equivalia a 10% do bem só. E o resto, né? Os outros 90%. Olha como eu sou boa de conta, gente. Os outros 90%, ela falou que ela não decidiu. Quando é assim, né? Se o juiz é legal com a gente, fala que deve ser discutido em autos próprios, mas ela silenciou. E como a advogada já deixou bem claro que já transitou em julgado, né? Eu teria entrado com o embargo de declaração, perguntando, não entrou. Aí eu disse para ela, olha, pelo que eu entendi, o divórcio, alimentos, visitas, o carro e o sítio e a entrada da casa estão decididos. Fez coisa julgada formal. Você já pode entrar com a execução, que a gente chama de cumprimento de sentença, né? Cumprimento de sentença sobre isso. Caso ele não queira vender, né, entra com o cumprimento de sentença, pede venda em asta pública, vai lá o leiloeiro, vai vender aquilo ali, vai dividir 50%. No caso dos alimentos, execução de alimentos pedindo para pagar a sua pena de prisão. O divórcio só vai sair um ofício do mandado de averbação, que vai lá para o cartório, averbação, que vai lá para o cartório, né? Para que o cartório registre a margem aqui embaixo da certidão de casamento, quando que eles se divorciaram, vai averbar. E aí ela já vai ter o divórcio lá no papel dela, já vai sair como divorciada. Maravilha. Os alimentos, então, podem entrar com ação de execução também, pode ser tudo separado, pode ser junto. Nos alimentos a gente entra separado porque o rito é diferente, está pedindo prisão. Visitas, se não deixar visitar, a gente executa pedindo multa, dói no bolso, deixa visitar, né? Multa diária, se não deixar visitar, e a partilha do... Enfim, essa aqui, as 90% das parcelas do imóvel, não fez coisa julgada. Não fez coisa julgada, porque ela simplesmente deixou de analisar o mérito. Ou seja, fez coisa julgada formal. O que dá para fazer? Nesse processo não dá para fazer mais nada. Mas eu posso pegar essa sentença, distribuir um novo processo falando só da partilha. E aí prova por A mais B que o imóvel pertence aos dois e que ele deve também ser partilhado. Vejam então esse exemplo. O que fez coisa julgada, só nos resta executar para poder conseguir o dinheiro, ou se não for coisa de dinheiro, eu peço para que seja averbado no registro, que é o divórcio. Mas se não deu uma solução, eu consigo ainda fazer isso por um novo processo. Tudo de novo, mas dessa vez provando. Vocês entenderam essa diferença aqui que acontece? É a tal. Isso aqui a gente vai chamar de capítulos da sentença. Pode ser que tenha capítulo em que haja coisa julgada formal e tenha capítulo que tenha coisa julgada material. Olha só. Na prática, né, como que as coisas funcionam. E vamos aqui continuar, que tem mais uma matéria importante aqui. Olha. E aqui tudo em latim, por isso que eu deixei esse itálico aqui. Ó. Extra petita, ultra petita e citra petita, né? O que quer dizer aqui? Extra petita. Vamos traduzir aqui para o português, de um jeito bem fácil da gente aprender. Extra petita significa pedir, significa deu
pedido que eu não pedi. Eu faço assim, quando eu estou estudando, para eu poder lembrar. Ultra petita. A ultra petita eu chamo de mãe, né? É o mãe. Mais do que eu pedi. Deu mais do que eu pedi, né? E o citra petita? Citra petita é o que deu menos do que eu pedi. Do que eu pedi. Pode pôr assim na prova? Não, gente, é só para vocês entenderem. Exemplo. Vamos para os exemplos, eu gosto de exemplo. Deu pedido que eu não pedi. Então, o que eu pedi na minha petição inicial? Na petição inicial, o que eu pedi aqui? Eu pedi reparação por dano moral e lucro cessante. Tô brava aqui. Lucro cessante. Ou seja, o que eu deixei de ganhar, né? Além de dano moral, lucro cessante. E na sentença, o que o juiz me deu? Ele me deu reparação por dano moral. Que juiz legal. Reparação por dano moral, lucro cessante, dano emergente, não, dano emergente. É o que eu perdi, que a gente chama de, que a gente chama aqui de dano material. Ele me deu isso a mais, ó. Eu não pedi, ele me deu. Quem que vai reclamar disso, gente? A outra parte. Vai falar, opa, peraí. Quer dizer que ele não pediu e o juiz está dando até o que ele não pediu, ele esqueceu. Ele comeu bola na hora de fazer o pedido, ele tinha direito, mas ele não pediu. Como a jurisdição é inerte, princípio da jurisdição, ela fica parada esperando a movimentação. Se ele não pediu, o juiz não pode dar a mais. Porque se ele der a mais, nós vamos falar que é extra petita. A sentença, então, é extra petita quando ela tem a mais do que a gente pediu. Isso aqui, ó, não pode. O que acontece se a parte comer bola e não verificar isso, deixar transitar julgado? Aí vira, vai transitar julgado e vai poder executar, né? Mas por isso que a gente precisa ficar de olho na sentença, a hora que profere, para a gente ver se não tem julgamento extra petita, dando o que eu não pedi. Entenderam? Extra. Ultra é a mãe, né? Eu lembro pensando na minha mãe aqui, né? Quando ela faz pudim, eu falo assim, mãe, a minha mãe, filha, você quer que tamanho de pedaço, né? Aí ela fica assim eu não sei o nome daquele negócio de tirar pudim, aí ela fica assim, né? Quer qual? Aí eu falei, o coração da senhora permitir que eu coma. Nossa, ela me dá a bandeja inteira, que o coração dela é enorme, né? Então é a mãe. Essa sentença aqui é do juiz, que é uma mãe pra gente, ó. Então aqui, por que ela é mãe? Ixi, deixa eu baixar, que senão nós não vamos entender. Deixa eu colocar tudo isso aqui em uma folha só. Professora, você come, hein? Sim, jovem. Por isso que eu tô com um braço desse tamanho. Não comente isso comigo, eu fico triste. Tá aqui. Olha lá. Ultra petita. Ultra petita é a nossa mãe, ou nosso pai, que for bonzinho aí, né? Meu pai ia me zoar, falando, ei, não é à toa que tá gorda. Minha mãe ia falar, não, filha, come tudo, você merece. Na ultra petita eu pedi
reparação por dano moral, e eu pedi reparação por dano moral na quantia de 10 mil. E o lucro cessante na quantia de 5 mil. De milhões, não, mil. E o juiz, na hora de sentenciar, ele vai olhar e vai falar assim, Marisa, 50 mil, 1.100 já é ultra petita, né? Mas para ficar um negócio bem evidente para nós, 50 mil de dano moral, lucro cessante, 5 mil. Tá bom, vou te dar o que você pediu, mas seu dano moral foi muito grande. Isso aqui é só pedagógico, porque o juiz nunca dá o dano moral que a gente quer, né? Olha lá. Reparação, porque o dano moral já teve, né? Então a gente pede a reparação. Se for pedir dano moral, o juiz dá um tapa na sua cara, você teve o dano moral. Você tem que pedir reparação pelo dano que você já teve, seu cliente. Olha a ultra petita. Não, mamãe, esse juiz, você pediu 10 mil, só ele te deu 50 mil. Oh, que juizinho maravilhoso, ou juizinha maravilhosa que a gente ama. O que a parte vai dizer para esse lindo? Não. Você não pode dar mais do que ele pediu, tá errado, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Observação. Direito para ter exceção, né? A gente vai ver pedidos implícitos. Tem que tomar cuidado, mas não é aqui essa observação. É aqui em cima, ó. Observação, pedidos implícitos. No extra petita, essa observação aqui. Por quê? Porque existem alguns pedidos que a gente não precisa pedir, que a lei já vai dizer que ele está implícito. Por exemplo, né? Quando a gente entra com uma execução de alimentos, a gente vai pedir sobre o rito de prisão, né, que esqueci o número 4 ou 7, agora não adianta, não vai sair o número. A gente pede os 3 últimos pagamentos que ele não efetuou e mais os que vencerem no decorrer do processo. Mas se a gente esquecer de falar dos que vencem no decorrer do processo, já está implícito, porque enquanto estiver discutindo, os que vencerem no decorrer do processo vão ser cobrados. Então, vamos lembrar, né? Parcelas que vencerem no decorrer do processo. É um pedido implícito. Então, não é extra petita se o juiz der, porque a própria lei vai dizer do processo. Outro exemplo de pedidos implícitos é correção monetária. Correção monetária. Eu falei que eu quero reparação lá pelo dano material que eu tive de 15 mil. Isso lá em 1630, quando eu entrei com o processo. Chegou agora, em 2020, eu quero receber, tem que ser com o pedido atualizado, né? Então, correção monetária e juros. Ah, mas ele não pediu. É pedido implícito, a lei dá. Outra coisa, estamos discutindo aluguel, né? Estamos discutindo aqui valores de aluguéis. Os aluguéis também que vencerem durante o processo também são pedidos implícitos. Uma vez tentei usar essa tese aqui, não consegui, que foi um processo que eu fiz, acho que eu já falei para vocês, sobre um carro e eu esqueci de pedir que os tributos de PVA fossem pagos pela outra parte. Esqueci. Cada processo a gente toma umas e aí a gente não esquece nunca mais. Por isso que eu sempre conto essa história para vocês não esquecerem desse detalhe. E o juiz entendeu que não é implícito. Oi. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu tirar uma com você. E em caso de cumprimento de sentença, esse pedido implícito também entraria ou não? Sim. Quem que tá perguntando que eu não tô vendo aqui a pessoinha? Dominique. Oi, meu amor. Dá um exemplo para mim. No caso, no caso de cumprimento de sentença, por exemplo. Alimento. Sim,
mais os que vencerem no decorrer do processo. Mas aí o que o juiz vai fazer no cumprimento de sentença? Eu preciso fazer um memorial de cálculo no pedido de sentença, né? Na execução. Aí vamos supor, eu executo pedindo R$ 1.000, vai, 3 parcelas de 900 e pouquinho, de 300 e pouquinho, R$ 1.000. Só que até achar o cidadão, demora. Aí demorou mais uns 6 meses. Esses R$ 1.000 aqui viraram 3.000. E aí encontra ele e vai estar escrito assim, que é para ele pagar esse valor mais os que vencerem no decorrer do processo. Aí vamos supor que ele deposite só 1.000. O juiz vai perguntar para você, ele vai fazer uma justificativa e vai lá depositar, vai pagar. Nem vai justificar, ele vai pagar. Ele pode só pagar sem justificativa. Aí o juiz vai mandar você se manifestar se aquilo ali está correto. Aí você vai se manifestar que não, né, pela sua cliente, porque passaram-se 6 meses do processo e ele não pagou esses 6 meses que venceram. É pedido implícito. Então, pode pedir sim, tá? Tá certinho. Obrigada. Nada. Então, ó, extra petita, deu o que eu não pedi, aí observação, pedidos implícitos, né, abrangidos pela lei, pode pedir a mais, pode vir a mais, mesmo se a gente esquecer. Ultra petita, deu mais do que eu pedi, é uma mãe, e o citra petita, deixa eu copiar e colar aqui esse meu exemplo. O citra petita deu menos do que eu pedi. Como assim, professora, deu menos? Porque todo o processo que eu vejo, a minha dúvida quando eu fazia faculdade era essa. Mas como assim? Nunca vem totalmente procedente, é muito difícil, só vem parcialmente procedente. Então quer dizer que é citra petita? Não. Citra petita não significa que ele deu menos. Ó, por exemplo, se a ação fosse assim, ó, se a sentença fosse assim, dano moral, 1.000, lucro cessante, 1.000, não é citra petita, porque ele vai justificar, ele vai fundamentar, mas ele deu a reparação por dano moral e deu a reparação pelo lucro cessante, só não deu o valor que a gente pediu. O que é citra petita é, ele vai lá, dá o valor do dano moral e simplesmente se omite sobre o lucro cessante, ó, nem fala nada, deixa a gente no vácuo sobre o lucro cessante. O que é isso? Ele não deu o que eu pedi lucro cessante, ele não me deu. Isso aqui é citra petita, deu menos do que eu pedi. Então, eu preciso o quê? Nesses 3 casos, eu preciso lá, né, principalmente no citra petita, opor, a gente vai aprender recursos no próximo semestre, embargos de declaração, que são opostos, que são opostos no caso de omissão, que é esse caso aqui, omissão, contradição, obscuridade, não estou entendendo nada da sentença. A gente vai lá e fala assim, o que é isso, juiz? Não estou entendendo nada. Então, esses 3 aqui estão errados. Não pode a sentença ser assim. Nem extra, nem citra, nem ultra. Então, vamos lembrar. Ultra foi a mãe que pediu. Foi a mãe. É a mãe que deu a mais. A extra deu o que eu não pedi, deu a mais que eu não pedi, e a citra deu menos. Ah, ele julgou só o menos valor? Não, ele não me deu o que eu quis, ó, não tem nada falando de lucro cessante. E qual que é a solução? Embargar. E eu tenho que ficar esperto, né? Se não embargar, o negócio fica permanente. Aqui eu coloquei aqui o exemplo, ó. Quando não há estrita correlação entre o que foi postulado e o decidido, a sentença tem um vício. Extra petita vai estar lá no artigo 492. Quando o juiz julga diferente. Ultra, quando o juiz julga demanda condenando o réu em quantidade superior ao que foi pedido. E a citra ou infra petita, quando o juiz deixa de apreciar um dos pedidos formulados. Beleza? Continuando. Os
Efeitos da sentença são analisados a partir de 3 tipos de tutela de conhecimento, quais sejam. A sentença, eu tenho a sentença que é a declaratória, eu tenho a constitutiva e a condenatória. Vamos ver as diferenças aqui. Sentença declaratória, o que é isso, né? Quando a pretensão do autor se limita ao pedido de uma declaração. Conforme o artigo 19, o interesse do autor pode se limitar à declaração apenas, né? De existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Faz uma consulta lá para o judiciário, só para que ele diga como que deve ser feito. Ou autenticidade ou falsidade de um documento. Um exemplo de sentença declaratória, ó, é a sentença da uso capião. A sentença de uso capião, ela é declaratória. Eu vou preencher os requisitos da lei da uso capião e vou pedir para o juiz a declaração que os requisitos estão preenchidos. Vamos pensar no exemplo. 250 metros quadrados de uma área que não pertença ao poder público, porque os bens públicos não são passíveis de uso capião, isso está lá no comecinho do Código Civil, quando trata de bens. Esses bens públicos não são passíveis de uso capião, então não adianta você fixar sua bandeirinha ali e ficar que lá não é passível. 250 metros quadrados, eu uso por 5 anos ali, ninguém me tira dali, o dono não aparece, não aparece ninguém, eu moro ali eu constituo a minha casa e tá tudo bem ali, né? E nesses 250 metros quadrados, fico lá 5 anos, sem oposição de ninguém, e eu não tenho outro imóvel no meu nome, só esse. Cumpri os requisitos da usucapião urbana. Eu vou lá para o juiz requerer a declaração de usucapião. Essa aqui é a sentença declaratória. Depois, tutela constitutiva. Veja que constituição significa eu quero um direito, ou não ter, ou desconstituir o direito de alguém, né? Eu quero construir ou desconstruir alguma coisa. Busca a constituição ou desconstituição de relações jurídicas, tendo em vista que produtos efeitos por si mesma não precisam, pois, ser executadas. Tem eficácia ex nunc, vai valer dali para frente. Eu tenho, então, aqui, eu vou pedir para o juiz, então, que eu quero sair, eu quero desconstituir um contrato em juízo, eu vou, então, entrar com uma ação constitutiva negativa ou desconstitutiva. E o carro-chefe nosso, que é a ação condenatória, né? Condenatória. E só para falar desse ex nunc aqui que eu já ia esquecendo, ela vai valer dali para frente, a partir da declaração de desconstituição, vai valer dali para frente. Dali para frente você não é mais obrigado a fazer determinada coisa. Tutela condenatória. Eu quero aqui a condenação de alguém a uma obrigação. Ocorre quando a sentença impõe ao réu uma obrigação que vem de um título judicial. Esse título judicial é conhecido como sentença. Título executivo judicial é a mesma coisa que sentença ou acórdão. Sentença. Eu peguei esses textinhos aqui de um curso para a OAB. Então, eles são meio bem resumidos. Acórdão. Tem eficácia ex nunc, ou seja, ex tunc, ou seja, ele vai retroagir. Sentença condenatória, então, significa eu vou pedir para o juiz a condenação de alguém fazer alguma coisa, né? Condena em reparação por danos morais. Vamos lembrar que lá no direito civil, o que é o tal do ato ilícito no direito civil? Né? O ato ilícito nada mais é do que causar dano a alguém. Se eu causei o dano a alguém, eu preciso reparar esse dano por meio de uma indenização. Esse ato ilícito,
pode ser por ação, omissão, pode ser por negligência, imprudência, imperícia, dolo. E esse dano que nós chamamos de ato ilícito, ele vai ser reparado de que maneira? Eu preciso devolver essa pessoa ao estado que ela era antes. A gente fala status quo ante. Como que ela era antes? Uma batida de carro. Antes da batida de carro, o carro dela estava inteirinho, bonitinho, valia 50 mil reais, o carro dela. Ela estava com o braço inteiro, agora ela está com o braço engessado, não pode trabalhar, né? Perdeu o molho, ficou lá com o para-brisa lá cravado no olho. Como que eu devolvo essa pessoa para o status quo ante? Eu tenho que reparar esses danos que eu causei a ela. Como que eu reparo? Por meio de indenização. Na ação condenatória, o juiz vai mensurar qual é essa indenização e essa pessoa vai ter que pagar. Então, essa aqui é o exemplo da sentença condenatória. Passando a sentença condenatória nós vamos para a coisa julgada, que nós já vimos, né, que nós temos coisa julgada formal e material. Que é coisa julgada, né? Vamos pensar por que existe a coisa julgada no direito, né? A coisa julgada no direito, ela serve, gente, para pacificação dos conflitos. Imaginem só se não virasse uma pedra o julgamento depois que transita em julgado. A gente tivesse recursos, não ia acabar nunca, né? Então, é preciso limitar a quantidade de recursos, já que já tem muitos recursos, o processo dura uma infinidade de tempo, né? Se não limitar isso, vai ficar lá para o resto da vida e a solução nunca vai existir, porque sempre vão recorrer. Então, um direito fundamental é a coisa julgada, o processo tem que terminar. E a Constituição fala ainda que tem que ser num prazo razoável, porque a justiça que é demorada não é uma justiça justa, né? Justiça no sentido de poder judiciário que demora não é um poder justo, não é o poder que entrega, que distribui justiça, né? Que se demora muito, já perde o sentido para nós, né? É um direito fundamental e a coisa julgada vai estar lá no CPC. Todos esses artigos aqui que eu estou mencionando, vocês precisam ler lá, porque é muito importante e também cai na prova. Prova de menos, o importante é vocês saberem do que se trata. As decisões judiciais, após certo lapso de tempo, não podem ser discutidas ou alteradas, em nome da segurança jurídica e da manutenção da pacificação social. Imagina que segurança que a gente ia ter se volta e meia aparece um recurso novo. Putz, você conseguiu a declaração de uso capião, você está lá, está feliz, está com a sua escritura na mão, está bonito, está patrão. Eis que daqui a pouco vem um recurso novo ali. Aí é palhaçada. Então, pacifica a sociedade com a coisa julgada. Aí está lá, artigo 502 do CPC, denomina-se coisa julgada, aí vamos falar da material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Então, na coisa julgada, eu julgo o mérito da ação. Deixa eu só pegar aqui, artigo 502. A redação está meio esquisita aqui. Deixa eu trocar. Vou pegar aqui do código. Denomina-se coisa julgada a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que não mais se sujeita a recurso. Então, eu tenho duas coisas importantes: não sujeita a recurso e a decisão é de mérito. Por quê? Vamos fazer aqui as considerações. Aprecia o pedido. Isso porque é de mérito, né? O trânsito em julgado
está diretamente ligado à impossibilidade de novos recursos contra a decisão. Portanto, pode-se dizer que a eficácia da decisão não está necessariamente condicionada ao trânsito de julgado, mas à inexistência de recursos de efeito suspensivo. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? A gente vai aprender em teoria dos recursos quais são os efeitos dos recursos. Nós temos efeito aqui, por exemplo, suspensivo, do jeito que eu escrevi, suspensivo e o efeito devolutivo. Efeito suspensivo e efeito devolutivo. Vamos lá. E aí, o recurso, todos os recursos vão ter efeito devolutivo. Então, aqui é regra, todos têm. O que significa isso, né? O efeito devolutivo significa que eu vou submeter a pedido, né? Submeter o pedido à reapreciação pelo tribunal. Que na primeira instância eu vou recorrer e vou dizer, não, excelência, eu tenho direito a uma indenização integral aqui para me devolver ao status ante. O juiz me deu menos, isso não está reparando, então o tribunal vai reapreciar. Então, devolve as questões para o tribunal. Então, manda lá para o tribunal, esse é o efeito devolutivo. No efeito suspensivo, que esse aqui não são todos os recursos que tem, quando há no efeito suspensivo, significa não pode executar a sentença até a decisão final. A sentença está suspensa. Se tiver só o efeito devolutivo, eu posso ter só esse efeito, né? Eu posso ter uma execução provisória. E aí eu vou pedindo, arrecadando os bens do autor, vai ficando lá, posso prestar uma caução, uma garantia, já ir recebendo, e aí quando sai, é um risco, né? Quando sai a sentença, já está ali, já está pronto. O certo é não ir gastando tudo, porque aí se reverte a situação, né? Enfim, mas quando sai a execução, quando tem efeito suspensivo, aí eu não posso executar. Exemplo, né? Numa ação de alimentos, por exemplo, eu tenho só o efeito devolutivo. Por quê? Porque a criança vai comendo, vai tendo os alimentos ali, o que não vai suspender. Então, pode executar os alimentos durante o recurso. A criança precisa comer, até por isso tem os alimentos provisórios. Então, só para essa palavrinha nova apareceu aqui, então eu preciso explicar para vocês. Formas de manifestação da coisa julgada, aí eu coloquei o conceito aqui, ó. A coisa julgada deve ser encarada como um fenômeno processual único, sendo possível a sua manifestação de duas formas. A material, denomina-se material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Acabou. A coisa material é aquela que advém de sentença de mérito, porque julgou o pedido, como das hipóteses estabelecidas nos casos que o juiz decide com resolução do mérito, quando acolhe ou rejeita o pedido do autor, reconhece a procedência do pedido, as partes entram num acordo, também é de mérito, o juiz pronuncia decadência ou a prescrição, também é mérito, e quando o autor renuncia ao direito que funda a ação, não quer mais. Nesse caso, mérito. O principal efeito da decisão de mérito é a impossibilidade da reforma do provimento, seja no mesmo processo ou em outro. Verifica-se assim que não se pode submeter a mesma demanda ao judiciário, que é diferente da formal. Se outro autor promove uma ação de reparação de danos ou outra de qualquer natureza em face do réu, o juiz julga improcedente o pedido, que não corre tal decisão, exemplo da... O quê?
Nem eu entendi. Se o autor promove uma ação de reparação de danos ou outra de qualquer natureza em face do réu e o juiz julga improcedente o pedido do autor, que não recorre, tal decisão é exemplo de ocorrência de coisa julgada material. Julgou o pedido e disse que é improcedente, então não pode mais entrar com a ação. E a formal? Nós vimos impossibilidade de modificação no mesmo processo. Precluiu, né? Só tem eficácia dentro do processo em que surgiu. E por isso não impede que o tema volte a ser agitado, possa ser proposto, né? Fica mais bonito. Não gostei de ser agitado. Em nova relação processual. É o que se denomina princípio da inalterabilidade do julgamento. Todas as sentenças fazem coisa julgada formal, mesmo que não tenham decidido a disputa existente entre as partes. E aí, quando todas fazem formal, faltei falar isso, porque são decididas, mas as que fazem coisa formal e material é as que julgam o pedido. A coisa julgada formal é aquela que advém de sentença terminativa, como nas hipóteses em que o processo será extinto quando indeferir a petição inicial, quando o processo ficar parado por negligência das partes, fica lá, né, parado 1 ano, vai para o arquivo. Por não promover os atos de diligência que se pode competir, o autor abandona a causa, a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ilegitimidade de partes, por exemplo, quando o juiz acolhe a alegação de perempção, litispendência, coisa julgada, né? Aqui, perempção, 3 vezes deixou arquivar o processo porque não deu andamento. Litispendência, tem outro processo para ser julgado ali, igualzinho, com a mesma causa, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes. Coisa julgada, já teve julgamento material sobre o caso. Quando não ocorrer qualquer das condições da ação, aí está falando das espécies de situações que não julgam o mérito. É como possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, interesse, pela convenção de arbitragem, já teve julgamento na convenção de arbitragem, quando o autor desistir da ação, quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal, confusão entre autor e réu, né? Nesse caso aqui, sem julgamento de mérito. Posso repropor? Pode, porque só fez coisa julgada formal. Limites objetivos da sentença, né? Aqui. Dizer respeito ao fato que a coisa julgada alcança apenas as matérias tratadas na sentença, as quais não poderão ser discutidas em outro processo. A esse respeito, tem o 504, que preceitua: não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos estabelecidas como fundamentos da sentença. Então, aqui, as matérias tratadas na sentença é que fazem coisa julgada, os pedidos tratados, e não a fundamentação do juiz. E os subjetivos da coisa julgada? Ela diz respeito às partes. Sempre que fala subjetivo, diz respeito à coisa interna, parte, né? Diz respeito ao fato de que a coisa julgada alcança somente as partes do processo. O artigo 506 dispõe: a sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Pode ser que até ajude terceiros, mas não vai prejudicar terceiro. Vale dizer que a coisa julgada não alcança terceiro, embora possa beneficiar esses terceiros. Olha só, então tem que pensar que o pedido alcança a coisa julgada e também as partes, não pode se rediscutir em relação a essas partes. E aqui finalizamos, né? Conseguimos abranger tudo. Deixa eu aproveitar e digitar aqui o que eu vou pedir na... Ai, Jesus! O que eu vou pedir na prova para vocês, minha gente? Vamos lá. Para a prova. Já que eu vou deixar esse materialzinho, eu vou pedir aqui.
petição inicial, mais os artigos, né? Todos mais os artigos. Não peço nada que eu não dei, tá, pessoal? Que eu não falei em aula. Então, pessoa coerente eu sou. Eu não sei se isso causa pânico ou felicidade, porque eu falo mais do que deputado, né? Então, eu não sei. Respostas do réu. O teclado tá pulando. Isso aqui é coisa da Melissa, ficar aqui em cima. Respostas do réu. Aí. Também a provinha, mais os artigos. Ah, que legal, ficou o contrário. Saneamento do processo, decisão de saneamento do processo, quando o juiz vai verificar os pontos controvertidos, né? Mais artigos, eu deixei material de apoio. Provas, que a gente falou na aula passada, e sentença de hoje. Sentença e coisa julgada. Estudem esses temas, façam a prova bem tranquilos, que vai dar tudo certo. Deixa eu só coisa aqui, deixa eu salvar, vou deixar à disposição de vocês aqui todo esse material aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês não esquecerem. Então tá na última página aqui, tá, minha gente? Deixa eu ver vocês aqui. Olha eu aqui. Então, galera, era essa aqui a aulinha que eu preparei para vocês sobre prova, sobre sentença e coisa julgada. Quero de novo agradecer vocês pelo semestre que a gente passou, mesmo longe de vocês. Eu tô mesmo longe, né, de vocês, a gente está aqui e juntos aqui para vencer mais um semestre. Deixo um beijão para todo mundo, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham cada vez mais força aqui para vencer essa etapa aqui que nós estamos lutando para vencer aqui todo mundo. Tanto eu do lado de cá, como vocês do lado de lá. Então, da minha parte é só agradecimento, só agradeço por tudo, 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 tudo. E eu abro aqui as perguntas, vou parar de gravar, abro as perguntas de vocês.